Fala pessoal, aqui é o Matheus. Hoje nós vamos fazer um episódio que é voltado novamente para a leitura crítica de artigos científicos, principalmente no momento que a gente tem vivido aí uma discussão importante sobre a aprovação de uma nova droga no Brasil. E aqui a gente vai falar principalmente sobre os vieses relacionados aos estudos de intervenção, tanto do ponto de vista dos estudos randomizados, os ensaios clínicos randomizados, quanto dos estudos observacionais. Quem vai participar com a gente é o Pedro Martins. Pedro é médico, pesquisador. Tenho certeza que ele vai conseguir contribuir muito para a gente com esse tema. Seja bem-vindo, Pedro. Bom, Matheus, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui discutindo isso com vocês. E medicina baseada em evidências, interpretação crítica de artigo científico é uma coisa sempre interessante e sempre atual, porque desde algumas décadas atrás a gente passou a valorizar um pouco mais a ciência na medicina e pelo que eu vejo, a tendência é sempre que tenha alguns early adopters que buscam ir atrás e entender o negócio no início e incorporar na sua prática. E depois as pessoas acabam seguindo, mais e mais pessoas acabam seguindo. Só que isso é uma coisa que acontece em ondas, né? Então, se você for ver ali na década de 80, década de 90, aconteceu isso com o David Sackett, com o Gordon Guyatt, e outras pessoas foram os early adopters daquela época. A cultura de estudo, de fazer guidelines com base em níveis de evidência e tudo mais, ainda não estava tão difundida e principalmente o Gordon Guyatt teve um papel muito importante nisso, né, em fazer essa tradução na forma de recomendações e tornar isso mais consensual na medicina. E pouco a pouco eu percebo que, logicamente, numa velocidade muito menor do que a gente gostaria, mas pouco a pouco isso se torna algo mais adotado pelo médico comum que está ali na beira-leito, do lado do paciente, que não é necessariamente um pesquisador. Então isso é uma coisa muito boa. Como eu disse, acontece numa velocidade inferior à que a gente desejava que acontecesse, mas ainda assim acontece, né? E aumenta, e o fato de você ter me chamado aqui para a gente discutir e de ter pessoas interessadas em aprender sobre evidências, sobre intervenção, estudo de intervenção, e de ter cada vez mais gente querendo aprender, mostra que, ainda que a passos lentos, a gente está caminhando numa direção boa. Então, obrigado pelo convite, eu espero colaborar bastante. Legal. Pedro, então para a gente introduzir o nosso tema, né? A gente primeiro tem que entender quais são os problemas que vão acontecer, porque eles acontecem em cada tipo de estudo, né? E aí a gente tem o entendimento que os problemas, eles vão variar a depender do tipo de estudo que a gente está lendo, que a gente está se propondo a avaliar, né? Como é que você entende isso primeiramente? Já fazendo essa dicotomização entre os estudos randomizados e estudos observacionais. Certo. Então, hoje, a gente está em 2026 e é importante a gente pensar nos estudos não só do ponto de vista metodológico, mas também do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de aplicação. Por que isso? Porque é muito comum quando as pessoas estão discutindo a adoção de novas terapias, e agora a gente está com um hot topic aí no Brasil, né, em relação à medicação lá para tetraplegia e tudo mais, lesão medular, e sempre que está discutindo questão de novas terapias, tem muita questão de falar que a indústria farmacêutica está influenciando dessa forma, influenciando daquela forma, distorcendo o discurso e tudo mais. E não é que isso não aconteça de nenhuma maneira. Sem dúvida, existe muito interesse financeiro por trás de várias coisas, existem interesses pessoais dos pesquisadores também que a gente tem que considerar e que são extremamente importantes, mas isso já foi muito pior. Quando a gente estava ali, novamente voltando agora, década de 70, 80, 90, a gente tinha muito menos regra na pesquisa. Então a gente já sabia como fazer pesquisa de qualidade, só que não era tão consensual e não era tão padronizado sobre como essas pesquisas de qualidade deveriam seguir antes de se tornarem incorporações na prática clínica. O que eu quero dizer com isso? Pensando no ensaio clínico, começar pelo exemplo mais simples, que é o ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado, pensando na situação mais simples de todas, imagina que é uma droga que você quer ver se em pacientes de alto risco cardiovascular ela diminui a mortalidade. Ok, você vai jogar uma moeda pro alto para cada pessoa que entrar no seu estudo. Claro que não é uma moeda, é um sorteio que você faz no computador, mas você basicamente joga uma moeda pro alto, manda X pacientes para um grupo, X pacientes para outro grupo, dá um negócio para um grupo, não dá pro outro, e depois vê a diferença naquilo, né? É o desenho de estudo mais simples de todos, ao mesmo tempo é o mais complicado, no sentido logístico para a gente executar, só que é o que traz as respostas, pelo menos que mudam diretamente a conduta, as respostas mais valiosas e mais capazes de, com um corpo de evidência menor, ou seja, de um estudo só, já ser capaz de alterar a sua conduta. Isso não vai necessariamente acontecer, mas é o tipo de estudo que tem o maior potencial de fazer isso, é o ensaio clínico randomizado. E sabendo que
a indústria, tanto indústria de dispositivos, quanto a indústria farmacêutica, quanto outras indústrias, e hoje coloco dentro desse balaio também a indústria de wellness e suplementação, etc. Sabendo que essas indústrias muitas vezes acabaram, né, distorcendo os achados de estudos e fugindo do que a gente pensa que é o ideal para favorecer vendas, por exemplo, de uma determinada medicação, as agências regulatórias, e aí eu vou falar principalmente o FDA e a Agência Europeia também de regulação, que seriam paralelos da Anvisa aqui no Brasil, essas agências regulatórias responderam criando requisitos cada vez mais estritos para que uma nova terapia fosse incorporada. Então veja que existe a produção de ciência, existe eu, pesquisador, Matheus, pesquisador, qualquer pessoa pesquisadora estudando uma coisa, e no passado, você, por exemplo, tinha certa liberdade para não ter que definir tão claramente qual é o desfecho principal do seu estudo antes. E aí você avaliava várias coisas, reportava que te parecesse mais interessante, dava mais ênfase para ela, que hoje a gente chama isso de spin, ou de relato seletivo do desfecho, e pronto, aquilo ficava como sendo a resposta, ou o achado sumário do seu estudo. Em estudos randomizados, hoje, eu te digo com segurança que isso acontece muito menos. Não vou te dizer que não aconteça. Acontece com alguma frequência, e uma frequência que ainda incomoda, mas certamente muito menos do que acontecia nos anos 90. Por quê? Porque hoje, e isso é uma coisa que quem está ouvindo, se ainda não for familiar com pesquisa, tem que colocar na cabeça de uma vez por todas, hoje a gente é forçado, em estudo randomizado, a fazer sempre, obrigatoriamente, uma coisa que é chamada de pré-registro. O que é o pré-registro do estudo? Antes de você coletar qualquer dado de paciente, antes de você abrir os dados, tirar o cegamento, qualquer coisa nesse sentido, você tem que ser capaz de falar tudo o que você vai fazer no seu estudo. Então você tem que falar qual que é o desfecho, qual que é o protocolo de aplicação da intervenção, quando que aquele desfecho vai ser avaliado, como exatamente ele vai ser avaliado. Então, por exemplo, dor. Você pode avaliar dor com a escala visual analógica, você pode avaliar, sei lá, existem outras formas de depressão, você pode aplicar a RAD, você pode aplicar outras escalas para depressão. Enfim, várias coisas diferentes, você pode avaliar de várias formas diferentes. Você tem que escolher uma e você tem que definir isso antes. Qual teste estatístico você vai usar? Você vai considerar a variável como dicotômica, você vai considerar ela como uma variável contínua, você vai usar, às vezes, um modelo de regressão, você vai usar... Enfim, tudo isso você tem que especificar antes. Por quê? Porque o maior problema, e isso hoje se aplica até mais aos estudos observacionais, mas o maior problema global em ciência, e você pode perguntar isso para mim, você pode perguntar isso pro José de Alencar, pro Igor Eckert, e todo mundo vai concordar, e eu digo porque eu já ouvi isso da boca deles e já conversei com eles sobre isso, e a ponto pacífico, o maior problema é o pesquisador ter liberdade demais no seu projeto. Por quê? Porque a gente tem uma série de incentivos enquanto pesquisador para desviar o projeto no sentido que vai favorecer a nossa carreira. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil. Enquanto pesquisador, você sabe que o seu trabalho vai ter mais citação se ele for um trabalho positivo, com um achado estatisticamente significativo. Você sabe que se você tiver um achado muito diferente, ou um achado que chame a atenção ali na literatura, apontando para uma nova terapia, para fazer alguma coisa diferente, isso vai trazer os holofotes para você e vai te trazer benefício de carreira. Você vai crescer dentro da sua universidade. Às vezes você vai ganhar um título, às vezes você vai acelerar uma promoção sua. Isso acontece no mundo inteiro, não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Então, quando você tem liberdade analítica demais, ou seja, quando você consegue abrir o seu banco de dados, mexer, fuçar aqui, fuçar ali, brincar com os dados, deixa eu ver o que é que se correlaciona com o quê, deixa eu ver se essa hipótese aqui é verdadeira, não deu, deixa eu testar outra agora. Quando você tem espaço demais para fazer esse tipo de coisa, você acaba por ceder, ainda que você seja uma pessoa íntegra por si. O incentivo é tão grande que você acaba cedendo a uma conduta que não é cientificamente a mais desejável. E qual que é a forma para você conseguir se proteger disso? É você dizer tudo o que você vai fazer, como você vai fazer da forma mais específica possível, antes de você conduzir o seu estudo. É isso que os ensaios clínicos não faziam até ali a década de 80, 90. E aí com isso você tinha estudos que às vezes não tinham bem definido qual era o desfecho antes e reportavam de uma forma preferencial o desfecho que era do maior interesse. E as agências regulatórias se atentaram para isso, prestaram atenção. A Cochrane também, que é o que guia a gente, né, nas revisões sistemáticas, identificou alguns problemas como esses e orientou como a gente deveria fazer a avaliação do risco de viés dos estudos, tanto estudos randomizados quanto estudos observacionais. E hoje a gente já tem um panorama, ou um framework, um esqueleto de como a gente deve fazer essa avaliação para falar se a gente pode confiar em um achado ou não. E o principal determinante do quanto você deve confiar em um achado, e as pessoas muitas vezes fosforilam demais nisso, mas existe uma coisa em um estudo que te fala
com um nível alto de confiança, o quanto você pode de fato confiar naquilo, e isso não é teste estatístico, não é coisa numérica. É simplesmente o seguinte: como você tem certeza de que os pesquisadores definiram o que eles iam fazer antes de olhar os dados? Se isso foi feito, você pode criticar o desenho, você pode criticar a análise estatística, eu não estou falando que o estudo seja imune a problemas, mas você tem certeza de que os maiores problemas hoje da literatura não terão acontecido ali, que são liberdade analítica em excesso de pesquisadores forçando os dados a dar resultados que são mais interessantes para eles. Isso acontece muito. E aí, no caso dos ensaios clínicos randomizados, que é a primeira situação que você trouxe, Marcelo, o que acontece? Na situação do ensaio clínico randomizado, as agências regulatórias prestaram atenção para isso. Por quê? Porque o ensaio clínico randomizado, se ele mostra uma coisa muito importante, você vai querer incorporar aquilo na sua prática. É uma evidência que muito diretamente impacta o que você faz no seu dia a dia com o seu paciente. E isso acontecendo, você não pode dar muita bobeira. E essas agências regulatórias caíram em cima de ensaio clínico randomizado. Falaram assim, não, vocês têm que fazer isso aqui direito. E elas passaram a exigir pré-registros de ensaios clínicos randomizados. Então hoje você tem, por exemplo, clinicaltrials.gov, você tem aqui no Brasil o REBEC. Na Europa, não me recordo se tem algum específico, provavelmente tem. Tem registro chinês, tem registro iraniano. Existem inúmeros registros que fazem com que você tenha que especificar antes de fazer o seu estudo o que é que você vai fazer. E se você não faz isso, você está suscetível a todos esses problemas. Por que eu estou trazendo esse ponto específico? Porque o outro lado da moeda são os estudos observacionais. E nos estudos observacionais você não é forçado a fazer isso. E quando as pessoas falam assim, não, vamos falar de estudos observacionais. Estudo observacional tem confundimento, tem viés de seleção, tem isso, tem aquilo. Sempre que a pessoa fala dessas coisas, antes de falar desse problema que eu estou apontando para você, elas estão ignorando o maior problema de todos, que é a liberdade analítica, que é o fato de que você solta um banco de dados na mão do pesquisador e ele pode fazer o que quiser. Estudo observacional, via de regra, não é pré-registrado. Então, o grande problema hoje dos estudos observacionais não é nenhuma questão metodológica de desenho de estudo e nem de análise. Eu acho que para isso se tornar um problema, a gente ainda tem que evoluir muito. O maior problema é você soltar um negócio e falar com o cara assim, faz o que você quiser. E aí ele vai fazer, logicamente, o que vai dar um maior resultado, um maior ganho ali para ele, ainda que a pessoa seja íntegra, que ela busque não fazer isso e tudo mais. Todos temos incentivos e mesmo de forma inconsciente acabamos nos submetendo, né, ao caminho que esses incentivos nos levam de alguma maneira. Legal, Pedro. Excelente introdução. Partindo então para um exemplo hipotético, né, para uma situação, aqui a gente já pode usar essa situação que a gente já mencionou, que é a situação, né, da polilaminina, que é uma medicação que tem sido divulgada como uma potencial droga para melhor regeneração de lesões medulares, levando a melhor recuperação de movimentos naqueles pacientes que tiveram essas lesões. Se a gente fosse, né, a gente está em um cenário de dúvida, né, como que essa droga vai ser estudada, apesar da imensa divulgação, se a gente fosse submeter essa droga a um estudo observacional e a um estudo randomizado. O primeiro ponto, né, que a gente teria que tomar cuidado ao analisar um estudo de intervenção do ponto de vista principalmente observacional, a gente toma esse cuidado, mas em alguns casos a gente também vai ter nos estudos randomizados, quando a gente não consegue controlar algumas variáveis, ou então variáveis desconhecidas, a gente tem os fatores confundidores. Por que eu não posso simplesmente comparar aqueles pacientes que foram tratados com aqueles que não foram tratados? Por que é importante olhar para esses fatores confundidores? Beleza, então vamos falar sobre fatores confundidores. Fator confundidor, vou te dar a primeira definição do livro, do fator confundidor, e depois a gente traz isso para uma situação prática. A definição do livro é uma variável que está associada, né, é uma causa comum, é a definição mais comum. Se eu abrir o Rotman lá, que é o livro clássico de epidemiologia, ele vai falar isso, que é uma causa comum. É uma causa comum de quê? Da exposição e do desfecho. Então você tem seu desfecho, vamos pegar a situação da polilaminina, o desfecho é recuperação funcional, né, é o estado funcional do indivíduo depois, e você pode avaliar isso de inúmeras formas. Tem escalas de Rankine modificadas, você tem a Glasgow Outcome Scale, tem o ASIA, né, pro nível da lesão medular, enfim, pode usar várias escalas diferentes, mas é a recuperação funcional. E a exposição é o quê? É a droga que você está testando. Então, você tem uma exposição, você tem um desfecho, e o confundidor é o quê? É qualquer coisa que seja uma causa comum da exposição e do desfecho. Agora vamos trazer isso para o mundo real. O que faz com que faça sentido você pensar e se preocupar com confundidores? É você saber que você, no seu consultório, no dia a dia, ou na enfermaria, na UTI, você não indica um tratamento para um paciente de graça, por acaso. Você indica um tratamento porque você acha que ele vai se beneficiar. E se você acha que ele vai se beneficiar, a regra é que esse seja um paciente em um risco maior de um desfecho pior. Então é um paciente com quem você está ativamente preocupado, porque você acha que ele tem um risco considerável de ter um desfecho ruim, e
você, portanto, acaba estando mais propenso a oferecer para esse paciente algo que potencialmente vai ser benéfico. Qual que é o cerne, então, do confundimento? É o fato de que variáveis, tanto variáveis observáveis, como estado clínico, risco basal do paciente, quanto variáveis não observáveis, que são coisas que a gente simplesmente não conhece, mas podem influenciar a nossa decisão de alguma forma, ou influenciar, às vezes, a propensão do paciente de aderir ao tratamento, ou de buscar o tratamento de alguma forma, essas variáveis todas podem distorcer a relação, de forma que, se você, por exemplo, é mais propenso a indicar um tratamento para um paciente que tem um risco maior, porque você, no seu consultório, você tem a impressão clínica de que esse paciente tem mais a se beneficiar do tratamento, por consequência, você está confundindo a relação. Você está oferecendo mais tratamento para pacientes em risco maior do desfecho. E isso pode gerar viés nas duas direções. Isso pode tanto exagerar o efeito do tratamento, quanto isso pode diminuir o efeito real do tratamento. Então, qual que é o cerne da preocupação do confundimento? É que você não indica nada por acaso. Ok, então o cerne do confundimento é que a gente tem causas comuns da exposição e do desfecho. E se você avalia o efeito da exposição, ou seja, se você compara pacientes expostos com pacientes não expostos, num cenário em que você não tem uma expectativa de que os expostos e os não expostos tenham o mesmo prognóstico, exceto pelo tratamento que você está expondo, você não tem uma comparação justa. Por quê? Porque você está comparando um grupo que tem um risco maior do que o outro de base, e dessa forma, o resultado da diferença dos expostos para os não expostos corresponde ao efeito daquela exposição que você está estudando, né, ou do tratamento que você está estudando, mais o efeito dos confundidores. Na situação de estudo randomizado, o que ele faz? Ele corta a associação de qualquer variável preditora ou de qualquer confundidor em relação à exposição. Como que ele faz isso? Ele garante que não existirá nenhuma outra variável sistematicamente ligada à exposição. Como que você pode garantir isso? Você pode garantir fazendo um sorteio. Porque dessa forma você tem certeza de que a alocação do indivíduo naquela exposição vai se dar de forma independente de quaisquer outras variáveis ou quaisquer outros fatores. Contanto que seja, logicamente, uma moeda justa, né? Uma moeda não viciada e que não seja influenciada por fatores externos. Legal, Pedro. Então, se a gente tem esse fator confundidor um pouco mais evidente, né, mais provável de acontecer nos estudos observacionais, como que a gente olha para o estudo randomizado procurando esses confundidores, né? Em que momento do processo do estudo que a gente tem que se preocupar com essa possibilidade? Certo. Então, Matheus, é o seguinte. O estudo randomizado, a rigor, se você não tem nenhuma suspeita de falha da randomização, e isso é um erro comum de interpretação das pessoas, se você não tem nenhuma suspeita de falha da randomização, a rigor você pode assumir que os confundidores estão balanceados. Por quê? Porque se a randomização for íntegra, não tem nenhuma variável influenciando em qual braço que aquele indivíduo estará. E dessa maneira, você não tem por que achar que um grupo está melhor ou pior do que o outro. Geralmente, a recomendação e a resposta a essa pergunta que você fez seria: olhe para a tabela 1 e veja se as covariáveis estão balanceadas ou não. Se os fatores prognósticos importantes para o desfecho estão balanceados ou não. Isso é parcialmente correto, mas não é completamente correto. Primeiro que, quando você randomiza, e isso já até vai um pouco mais avançado na inferência causal, mas quando você randomiza, você não quer balanço de covariáveis. Você quer balanço de prognóstico do paciente. Ou seja, você espera que os desfechos dos pacientes nos dois grupos sejam próximos. Na situação de confundimento, a gente usa as covariáveis, por exemplo, quando a gente está fazendo um ajuste por score de propensão ou em PTW, algo nesse sentido, a gente usa as covariáveis como sendo variáveis substitutas para nos indicarem assim, esse grupo tem um prognóstico melhor ou pior do que o outro. Na situação de um estudo randomizado, se você só sorteia os dois grupos, você não tem nenhum bom motivo para achar que um deles tem um prognóstico melhor ou pior do que o outro. Então você poderia simplesmente ignorar a tabela 1 e assumir isso. Isso não estaria errado, se você não tem nenhuma suspeita de problema com a randomização. Mas pode acontecer de, por azar, porque, enfim, vai tudo seguir uma distribuição normal, né, quando você sortear, pode acontecer de, por azar, você ter dois grupos que são diferentes em alguma variável importante. E como que você vai fazer isso? Você não vai ficar fazendo teste de hipótese. Não, você tem que olhar, fazer uma avaliação crítica da sua tabela 1. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Você está fazendo um estudo para hipertensão. E aí, suponha que existam diferenças, né? E provavelmente existe diferença no comportamento de homem e mulher
tanto em relação à pressão arterial quanto na resposta a determinadas medicações. Se você tiver 45% de pacientes homens em um grupo e 60% de pacientes homens no outro, isso pode te preocupar de alguma forma? Pode. Só que aí você tem que pensar, o quanto que eu acho que isso realmente vai influenciar ou o quão pequeno é esse efeito, de forma que, apesar de eu ter essa potencial diferença pela tabela 1, eu posso meio que ignorar isso e ainda assim assumir que o prognóstico está balanceado porque a randomização foi bem conduzida. Para variáveis potencialmente menos importantes e variáveis que são secundárias, é até esperado que se você sorteie, uma variável qualquer vai dar um desbalanço grande ali na tabela 1. E não necessariamente isso tem que motivar preocupação sua ou motivar que você faça um ajuste para essa covariável. Porque o mais provável, às vezes, é que se você ajustar para essa covariável, você vai estar meio que, entre aspas, desajustando para alguma outra que você não observou, dado que você já tem um estudo que foi randomizado. Agora, existem situações, e isso foi muito notável em alguns estudos de asma e DPOC ali em 1990 e pouco, 2000 e pouco, em que você tem a variável principal do seu estudo desbalanceada entre os grupos. Então, essa situação seria um pouco mais preocupante, que seria, por exemplo, você tem um trial que está avaliando pressão arterial, ou você tem um estudo que está avaliando peso corporal, e aí, nesse estudo, a pressão arterial, no estudo da pressão arterial, né, a pressão arterial basal dos pacientes de um grupo, por acaso, foi muito maior que no outro grupo. Isso já vai te preocupar um pouco mais. Esse é o tipo de situação que é para gerar incômodo, e para o qual a gente não tem uma solução muito bem estabelecida. Por quê? Porque isso seria algo que você teria que definir depois o que fazer frente a um problema quando você já viu os dados. Então isso viola, de certa forma, toda aquela conversa nossa da pré-especificação. Claro que existem planejamentos estatísticos que são menos sensíveis a esse tipo de coisa, mas é isso. O que você tem que se preocupar e o que você tem que pensar assim, em termos de, entre aspas, variável confundidora em estudo em ensaio clínico randomizado, etc. Primeiro, ao passo que no estudo observacional você já abre o estudo preocupado com isso, e você sabe que o estudo nunca estará perfeitamente controlado para confundimento e que isso não é um defeito do estudo, e sim uma característica do desenho de estudo, que é inerente ao desenho de estudo. É como se falassem que é um defeito, sei lá, dos homens ficarem calvos. Não, entendeu? Uma característica do sexo masculino que eventualmente alguns vão ficar calvos, assim, tipo, paciência. Da mesma forma, estudo observacional. O estudo observacional vai ter confundimento, entendeu? Não um problema, um defeito dele, é uma característica do desenho. Não que isso não vai te gerar nenhuma preocupação, mas é um negócio assim, você vai tentar resolver da melhor forma possível, mas você nunca tem uma garantia de que você resolveu aquilo. Já o estudo randomizado, você olha ele do ponto de vista oposto. Você assume que ele não tem confundimento. Por quê? Porque você fez a randomização. Então, para você achar que o desbalanço de qualquer variável basal é um problema em um estudo randomizado, você tem que ter um nível de preocupação muito grande. Você tem que ter alguma coisa gritando para você que é um problema. Não é uma variável secundária de uma coisa mais ou menos importante, que por acaso deu 60% num grupo e 40% no outro, que vai te preocupar. Não. O que tem que te preocupar são situações tipo, beleza, a variável principal do estudo deu uma diferença de um desvio padrão nos dois grupos aqui no baseline. Ok. Isso é digno de preocupação. Agora, não sou a favor de ficar fosforilando demais em tabela 1. Ela é boa para caracterizar sua amostra. Há quem argumente que a tabela 1 nem devesse ser dividida por grupos, porque já que você randomizou, não existe nenhum motivo para sistematicamente um grupo ser diferente do outro, porque eles inerentemente vêm da mesma população. Então há quem argumente, e eu tendo um pouco a isso, que ela não deveria nem ser dividida por grupos, e já é consensual hoje que você não deveria colocar um p-valor nessa tabela 1 para ver se os grupos são diferentes, porque ele absolutamente não faz sentido. Porque com certeza aquela diferença que você está observando é fruto de variação aleatória. Porque você tem certeza que as duas populações não são diferentes, porque elas foram sorteadas. Em que cenário que isso muda? 2 cenários. Primeiro, se você suspeita que teve algum problema na randomização, então suspeita de problemas logísticos operacionais do estudo. E o segundo é quando a variável principal do estudo está desbalanceada, porque isso... Ok, pode acontecer por acaso, mas mesmo quando acontece por acaso, acaba preocupando a gente um pouco mais. Entendi. E aí, quando a gente tem algumas falhas na randomização, né? Por exemplo, se a gente está falando aqui de aleatoriedade, que os grupos eles devem ser homogêneos no sentido de características prognósticas, a gente precisa dessa aleatoriedade para fazer essa divisão, né? E aí tem algumas formas que o leitor, quando vai ler algum artigo, alguma coisa, deve se atentar na forma como aconteceu a randomização, né? E aí a gente tem alguns descritores de dispositivos eletrônicos que fazem aplicativos, que fazem
essas divisões, né, e atentar, né, para aqueles métodos que são grupos de 3 pessoas para um lado, 3 pessoas para o outro, grupos alternados. Isso são formas de dividir os grupos que reduz, né, não dá aleatoriedade para essa divisão. E aí a gente pode entrar num fator, né, que é o viés de seleção, além de outras coisas, né, que podem gerar esse viés. Fala um pouco mais para a gente sobre o viés de seleção, Pedro, e como que a gente vai olhar tanto para o processo de randomização, e aí já até entrando um pouco na intervenção a ser aplicada também, como é que o viés de seleção pode permear essas 2 etapas aí do estudo clínico. Certo. Então, Matheus, o viés de seleção é uma coisa difícil de explicar. Por quê? Porque ninguém entende viés de seleção de verdade. Não, na verdade, assim, existem definições de viés de seleção, só que se você perguntar para 100 pesquisadores diferentes, e bons pesquisadores, vai nas maiores universidades do Brasil e pergunta para os 100 melhores pesquisadores o que é viés de seleção, e pede para eles te darem um exemplo de viés de seleção, o que vai acontecer vai ser que você vai ter exemplos completamente diferentes para definições diferentes de viés de seleção. O que eu quero dizer com isso? Se eu pergunto para a pessoa que está ouvindo o que te preocuparia em viés de seleção em um determinado estudo, provavelmente a primeira coisa que a pessoa mencionaria seria critério de inclusão. Mas, na verdade, critério de inclusão não necessariamente causa viés de seleção. Vamos voltar, quando a gente fala de viés de seleção, vamos voltar para a definição de viés. Um viés é um erro sistemático. É quando você tem algum fator no seu estudo, fator de desenho, fator de análise, qualquer coisa nesse sentido, que faz com que sistematicamente a estimativa da comparação para o seu desfecho principal de interesse vá para um lado ou para o outro, além do que deveria ir. Ou seja, você tem o valor real daquela diferença, e um viés é algo que sistematicamente, ou seja, que em estudos diferentes mostraria o mesmo efeito, ou superestima ou subestima essa estimativa pontual. O que seria então o viés de seleção? Seria uma alteração sistemática do resultado do seu estudo em virtude de como você selecionou aqueles pacientes. Só que veja que isso é diferente de você falar que você colocou, por exemplo, critérios de inclusão muito restritos no seu estudo. Por quê? Porque aí esse não é um problema de viés de seleção. Esse é um problema de você não conseguir extrapolar muito os seus achados. Então, se você coloca, por exemplo, um critério de inclusão super específico no seu estudo, e esse critério de inclusão só atende um perfil de paciente muito específico, muito bem delimitado, muito bem delineado, muita gente chamaria isso de viés de seleção. Isso não é viés de seleção. Isso é só um estudo que você está desenhando que vai ter uma baixa extrapolação. Ou seja, você não consegue transportar os resultados desse estudo para muitas populações diferentes. Mas não é um estudo que tem viés de seleção em si se você for extrapolar o resultado dele para um perfil de paciente mais ou menos semelhante ao perfil de paciente que ele estudou. E se você perguntar para 100 pesquisadores bons, pelo menos uns 70, 80 vão te responder que viés de seleção é isso. Não é. Viés de seleção, na verdade, é quando existe alguma coisa, ou no momento da definição de quem são os pacientes que entram no seu estudo, ou no momento da definição de quais são os pacientes que ficam no seu estudo no final, que faz com que essa estimativa mude de alguma maneira. Vou te dar um exemplo fácil. Dados perdidos, dados faltantes, que é um outro tópico da avaliação de risco de viés. Se você tem mais dado faltante em um grupo do que no outro, num estudo randomizado, e esses dados faltantes tendem a acontecer mais, né? Perdas de segmento, por exemplo, em pacientes com prognóstico pior, pronto, você criou viés de seleção. Por quê? Porque nesse momento você deixou de considerar pacientes com prognóstico pior na sua amostra para um dos grupos. E aí, dessa maneira, você não selecionou esses pacientes para a sua análise e você criou um erro sistemático que vai fazer com que esse grupo no qual esses pacientes estavam tenha um prognóstico artificialmente melhor do que o prognóstico real, caso todos os pacientes tivessem sido incluídos. Aí sim você criou o viés de seleção. Então, enquanto o confundimento é uma causa comum, ou seja, é algo que causa exposição e que causa o desfecho, e aí dessa forma você tem dois grupos não comparáveis, a definição formal do viés de seleção, pelo menos a metodologicamente mais adequada, é de uma consequência comum da exposição e do desfecho. Então, é como se fosse o inverso do critério de confusão, porque isso seria mais bem explicado com um DAG, que é um gráfico que a gente desenha para explorar as relações de causalidade. Mas a consequência comum seria algo que a exposição causa e que o desfecho também causa. Veja que nesse exemplo do paciente com pior prognóstico sair do estudo, se ele tem pior prognóstico, ele tem um indicativo de desfecho pior. Né? E com isso, você
E isso se torna, de alguma forma, uma consequência do desfecho. E isso sim causa viés de seleção. Então, por exemplo, dado perdido. Se tem dado perdido, dependendo da forma que esses dados são perdidos, dependendo de quem são os pacientes do dado perdido, aí você teve viés de seleção. Outra situação possível de viés de seleção, quando os pacientes não aderem ao tratamento, e por algum motivo você deixa de incluir os pacientes que não aderem, ou então você cruza os pacientes de grupo, né? Teria aí até meio que um viés de classificação da alocação. Mas isso também aconteceria. Por quê? Porque existe motivo para esse paciente ter mudado de grupo, né? Ou para o paciente não ter aderido ao tratamento. E se você deixa de considerar o paciente por causa disso, porque ele não aderiu, etc., pronto, você está introduzindo viés de seleção no seu estudo. A rigor, randomização resolve viés de seleção. Por quê? Porque ela tira basicamente tudo que está relacionado à exposição. Mas ela resolve viés de seleção em relação a tudo que aconteceu antes da randomização. Ela não resolve viés de seleção para o que vai acontecer depois. Então, em tese, uma vez que você selecionou os pacientes para o seu estudo, você randomiza, você resolve viés de seleção. Você vai ficar com os problemas de extrapolação, mas você resolveu o viés de seleção. Agora, você ainda pode criar novos viés de seleção ao longo do seu estudo, né? Então, isso não deixa de poder acontecer. Agora, cara, quando você está falando de estudo observacional, aí é farra absoluta de viés de seleção. Por quê? Porque no estudo observacional, se você não for atento, e o viés do tempo imortal é o melhor exemplo disso, se você não for atento no estudo observacional, você cria um viés de seleção bizarro. Por quê? Porque, por vezes, o próprio desfecho, ou a não ocorrência do desfecho, acaba por tornar o paciente elegível ou não para o estudo. Só que como você não tem a randomização para fazer com que tudo perca a associação com a exposição de forma sistemática, né, tudo que precede a exposição perca a associação com ela, você cria um grande problema aí. Exemplo, paciente na UTI. E aí na Covid a gente viu muito isso, muito estudo fazendo isso. O paciente está na UTI e aí você quer testar, por exemplo, se, sei lá, corticoide, tocilizumab, qualquer coisa nesse sentido, tem efeito para esses pacientes. Para o paciente receber corticoide ou tocilizumab, ele tem que estar vivo. E ele tem que estar na UTI. É muito fácil você definir qual foi o grupo que recebeu corticoide ou que recebeu tocilizumab. Você vai pegar o paciente que recebeu e pronto. Tá lá no seu banco de dados, recebeu tal dia. Agora, e os pacientes que não receberam? Exemplo, se o paciente recebeu corticoide em média no segundo dia de UTI, e um paciente não recebeu corticoide, mas ele morreu, por exemplo, no primeiro dia, como você me garante que esse paciente, se ele chegasse no segundo dia, ele não receberia, para ele ser comparável com aquele paciente que recebeu no segundo dia lá no grupo corticoide? Então, nesse momento, você acaba por tornar um paciente elegível ou não para o estudo, já com base no desfecho dele. Então, veja que o desfecho do estudo é o que está causando a seleção do paciente para o estudo ou não. Ou então, pelo menos, o desfecho está causando a alocação do paciente, né, violando meio que o princípio de temporalidade ali do DEG, né, que a gente usa na causalidade. Então, na hora que você faz um estudo observacional, você não pensa muito bem sobre isso, de critério de inclusão, critério de seleção, em qual momento você está definindo qual intervenção que aquele paciente vai receber, você com certeza vai incorrer em viés de seleção. Então, você tem que parar e pensar muito. Novamente, não é falar, o estudo observacional é pior por causa disso. Acho que a graça do estudo observacional é essa. Ele fica mais complexo, você tem que pensar mais. Para você fazer um bom estudo observacional, você tem que estudar 70 vezes mais do que para fazer um bom ensaio clínico. Para fazer um bom ensaio clínico, você tem que ter 1000 vezes mais dinheiro. Mas você não precisa estudar tanto mais. Falando assim, o desenho tradicional, né? Agora, para você fazer um bom estudo observacional, é impossível se você não estudar absurdo. Daí, cara, tem que pensar pra caramba nisso. E é uma característica do estudo. Não tem jeito. Ele vai ter, provavelmente, viés de seleção, a não ser que você ativamente pense nisso e ativamente tome medidas para resolver esse tipo de problema. Legal, Pedro. Falando sobre o viés do tempo imortal, né? É interessante que uma das formas, né, do ouvinte procurar na hora de ler um estudo, né? E atualmente a gente tem tido muitos estudos observacionais do tipo Target Trial Emulation, né? Que é onde, né, a gente perpassa mais essa discussão sobre o viés do tempo imortal, tentar entender se o momento está claro de que o paciente é elegível para intervenção e se o momento no estudo está claro do momento que o paciente recebe a intervenção. Se esses momentos estão linkados no paciente que recebeu e no paciente que não recebeu a intervenção. Dessa forma a gente consegue, falando bem simples, de forma simplificada, que o leitor perceba que pode ser ou não que esteja acontecendo esse viés do tempo imortal. Exato. E o mais importante nisso aí, desses dois tempos que você falou, é que, via de regra no estudo, é considerado o momento que o paciente recebe a intervenção. Sim. Só que esse não é o momento certo para considerar. O momento é o primeiro que você falou, que é quando o paciente se tornou ou não elegível. E no paciente que não recebe a intervenção, você não pensa explicitamente, não, eu não vou intervir. Às vezes sim, mas na maior parte das vezes é só inércia. Você não tá fazendo nada, você continua fazendo nada. Então não existe um momento da decisão de não intervir tão explícito. Uhum. E o tempo zero do paciente no estudo deveria ser esse momento. É o momento da decisão de tratar, e não o momento da instituição do tratamento em si. Sim. E aí é nesse gap, né, entre
elegibilidade de intervenção que o paciente que não recebe o tratamento pode ficar imortal, né? Nesse período. Exato. Bom, e aí a gente tem, indo um pouco agora para os estudos randomizados e falando um pouco dessa aplicação da intervenção, você disse que depois da randomização, esses pacientes podem passar, né, por um viés de seleção. Aqui fala muito um pouco da atribuição que esse paciente tem nesse processo de randomização, se vai ser grupo intervenção ou grupo controle ou placebo, e da adesão do paciente ao tratamento, né, como é que vai ser interpretado, se vai ser por intenção de tratar o protocolo. Como é que você interpreta e busca, né, o viés de seleção nesse processo? Veja, essencialmente, cara, qualquer coisa que você faz depois da randomização que faz com que o paciente não seja analisado no grupo para o qual ele foi randomizado, você está violando o balanço prognóstico inicial que você criou. Bom, então a palavra o termo, né, que você tem que ter em mente sempre é: fazendo a randomização, eu garanti balanço prognóstico dos meus pacientes. Por quê? Porque através dessa moeda que eu joguei para o alto, eu anulei todos os motivos que fariam com que eu estivesse mais propenso a oferecer uma das opções de tratamento para o meu paciente. Se você começa a excluir pacientes depois, por qualquer motivo que seja, você está perdendo esse balanço prognóstico. Automaticamente você perde esse balanço prognóstico. E as pessoas complicam meio que demais, assim, análise por intenção de tratar, análise por protocolo, S-treated e tal. Mas na prática, o que a gente está querendo fazer é só não mexer numa coisa muito boa que já foi feita. Ponto. Então, randomização. Perfeito, muito bom. Resolveu o meu problema, entendeu? O que eu quero fazer? Eu quero preservar a randomização. Ai, Pedro, mas o paciente não aderiu ao tratamento, ele não recebeu o tratamento. Sim, isso é o que vai acontecer no seu dia a dia, quando você prescreveu o tratamento para o paciente. Parabéns, você replicou o mundo real. Pedro, mas eu quero saber o efeito causal daquele tratamento para saber, caso o paciente use aquele tratamento de forma apropriada, se ele vai se beneficiar do tratamento. Cara, isso é muito difícil. Há quem diga que a análise por protocolo faz isso, mas ela não faz, na verdade, ela superestima esse efeito. O que a gente teria que fazer nessa situação, e que é uma coisa que muito raramente os estudos fazem, é o quê? Entender quem são os pacientes que mudam de braço de tratamento ou que não aderem. Quais são as características desses pacientes que diferem entre os pacientes que aderem e os que não aderem. E aí a gente faria uma conta, e dá para corrigir isso matematicamente, para fazer com que esses pacientes sejam balanceados entre os dois grupos também. Existem estudos que fazem isso, são poucos, mas existem. E aí sim, você teria meio que o efeito de seguir e aderir ao tratamento. Mas aí veja que nesse momento o estudo deixa de ser randomizado. Por quê? Porque você pegou uma variável prognóstica, né, que no caso foi a adesão ao tratamento, e começou a fazer ajuste para ela. Então você perdeu a randomização, você estaria aí diante de um estudo observacional ultra power, assim. Mas você já perdeu a randomização nesse momento, que você começou a fazer esse tipo de expansão. Você tenta recuperar, de alguma maneira, esse balanço que você criou, mas você perdeu. Na análise por intenção de tratamento, não. Você simplesmente fala assim, tá, beleza, alguns pacientes não vão aderir, paciência, eu tô vendo aqui o efeito real do tratamento, né? Não o efeito causal caso o paciente tenha adesão, mas sim o efeito nas situações com adesão de pacientes reais que foram incluídos no meu estudo. Então não é dizer que a análise de intenção de tratar é boazinha e tal, até porque ela pode, na verdade, subestimar o efeito causal, né, em algumas situações, mas ela é a sua chance maior de não fazer besteira. Mais até do que achar que, não, porque ela é infalível e tal, não. Eu acho que se eu pudesse, na maior parte dos estudos, fazer essa correção matemática que eu falei, talvez ela traga até uma resposta mais próxima da verdade do que a análise de intenção de tratamento. Mas se você não sabe muito bem o que fazer, e se você tem dúvida, só mantenha a randomização do jeito que ela tá. Ela já fez uma coisa muito boa por você, não estrague, entendeu? Já tá resolvendo muita coisa, porque você garante que aqueles grupos, pelo menos no início, eles estavam iguais, e o que acontecer depois é culpa da randomização que você fez, né? É culpa do tratamento que você colocou. Pronto, assim, sacou? Ok. Dê-se por satisfeito com isso. Porque qualquer coisa muito melhor do que isso que você tentar fazer, se você não souber muito o que você tá fazendo, a maior chance de você fazer besteira. E incluir viés de seleção aí dentro, selecionando pacientes que têm um perfil de adesão favorável ao tratamento para continuarem no estudo. E aí você condiciona o seu resultado ao desfecho e a pacientes que têm prognóstico potencialmente melhor. Legal. E aqui, antes da gente passar para um pouco da análise dos dados do desfecho, né? Só para a gente fazer aquele paralelo que a gente começou os nossos comentários fazendo, né? Aqui se a gente está fazendo um paralelo para uma intervenção a ser estudada, né? A polilaminina, né? Todos esses passos, eles passam a ser essenciais do ponto de vista demonstração de causalidade, né? Eu preciso diferenciar, né, dividir, na verdade, os dois grupos dos pacientes. Então, o paciente sofreu uma lesão medular, ele precisa passar por um processo de randomização aleatorizado. Eu preciso tentar
que esses confundidores, quando eu estou falando de estudo observacional principalmente, que essa adesão aos tratamentos esteja bem definida de forma, no momento pré-analítico, para que, quando eu vá analisar os desfechos desse paciente, que é o próximo passo que a gente vai comentar, a gente consiga perceber o que de fato é o efeito da intervenção. Porque uma coisa que a gente sempre comenta aqui no podcast, já está até no nosso Instagram, os efeitos, eles são percebidos pelos profissionais e pelos pacientes de diversas formas, né? E o principal fator de efeito que a gente entende, né, erroneamente como efeito de uma intervenção é a história natural da doença, né? Então, dificilmente uma doença ela vai ter um prognóstico inexorável. Então, dificilmente não, né? Não é todo infarto que vai levar a choque cardiogênico e óbito, não é toda pneumonia que vai levar a sepsis, choque séptico e óbito. Também não é toda lesão medular que vai deixar um paciente para ou tetraplégico, vai depender da altura da lesão. Existem graduações das lesões e existe história natural da doença que pode fazer com que o paciente tenha, né, um retorno, seja por regressão de edema, seja por melhor estabilização das sinapses, né, depois do momento ali de choque medular, que pode fazer com que o paciente recupere algumas das atividades da medula, e a gente vai ter esse efeito da história natural da doença agindo. E isso a gente vai conseguir perceber quando a gente vê os dois grupos randomizados, aleatorizados, recebendo a intervenção ou não, né? Porque aí a gente vai conseguir ver uma redução absoluta do risco, se existir, né? Um efeito da intervenção de fato. E aí a gente parte para avaliar os desfechos. E aí os desfechos, eles devem ter dados disponíveis e bem aferidos, né, Pedro? Como é que a gente olha para os desfechos, né, para os dados dos desfechos e busca falhas nesse meio para entender se o resultado que eu estou vendo é válido ou se tem algum spin, como você comentou, se tem alguma outra estratégia para potencializar um efeito que, na verdade, não é importante como está descrito. Então, cara, desfecho é uma ciência à parte. Talvez seja o ponto em pesquisa que eu mais gosto de falar, particularmente quando a gente passei a falar de desfechos compostos. É um assunto que eu tenho um carinho especial, assim, eu gosto. Por algum motivo eu gosto mais. E a parada de avaliação de desfecho é que você pode falar de avaliação de desfecho quanto à avaliação do desfecho escolhido em si, né? Então, de qual que foi a variável que foi definida para ser avaliada ali por aquele estudo. Ou você pode falar sobre como os desfechos foram avaliados dentro desse estudo específico. Não sobre a escolha da variável, mas sim sobre o processo de avaliação. Eu sei que quando a gente fala de análise de risco de viés, né, que foi meio que o template, assim, né, do Rob2 e tal, em que a gente tá baseando essa sequência, a gente geralmente fala da segunda parte. Mas antes disso, eu gostaria de passar um pouco pela primeira, que é o seguinte. A primeira coisa que você deve avaliar no desfecho de um estudo isso é relevante? Serve para alguma coisa? Porque às vezes tem estudos que simplesmente têm desfecho que não serve para nada. Isso não quer dizer que o estudo em si não sirva para nada, mas às vezes eles não têm aplicabilidade clínica direta, porque ele traz um desfecho laboratorial, um desfecho de imagem, que não necessariamente se reveste numa melhora clínica. Não quer dizer que seja inútil, pelo contrário, vai ser útil, tanto para novos estudos, quanto às vezes até clinicamente mesmo. Só que às vezes são relações muito indiretas, né? Então a primeira coisa que você tem que pensar é relevante ou não é? É um achado laboratorial que pode significar um zilhão de coisas, ou é um negócio que realmente me indica que meu paciente tem um risco maior de evoluir para um desfecho pior? Então, essa é a primeira coisa. Daí a segunda coisa, em relação à avaliação do desfecho em si, né, dentro de um estudo específico. Dentro de um estudo específico, você quer que o desfecho seja algo fácil de avaliar, senão os pacientes não vão. Você quer que o desfecho seja também algo que já é validado, então escalas, né, preferencialmente que já foram testadas em diversas populações, que mostram contrastes reais que existem ali de fato. E você quer momentos padronizados de avaliação do desfecho. Não faz sentido você avaliar, por exemplo, na situação de lesão medular, você avaliar um paciente em uma semana pós-trauma e avaliar outro 30 dias e outro 90 dias, que são contextos clínicos completamente diferentes. Em estudo randomizado, hoje em dia, eu diria que isso é um problema menor. Via de regra, os protocolos já estão estabelecendo isso muito bem. Estudos observacionais, nem tanto. Estudos observacionais, acontece meio que essa farra de coleta de dado, que as coisas são super heterogêneas e, enfim, as coisas misturam um zilhão de coisas diferentes. Então, o que você busca? Você busca uma ferramenta que seja útil e que seja validada, basicamente. E você quer avaliar isso no maior número de pacientes possível dentro do seu estudo, né? Para não ter dado faltando. Se você tem estudo observacional, o maior problema não é na escolha do desfecho em si, mas sim no fato de que você tende a ter mais heterogeneidade na avaliação.
E aí entra novamente na questão de logística, né? Porque enquanto o estudo randomizado é uma tabelinha que você desenha e você segue todos os passos ali religiosamente, estudo observacional muitas vezes você faz do jeito que dá. E aí é um banco de dados, que alguém coletou aquilo algum dia, e você não consegue, você não conhece o processo inteiro de como que foi feito e tal, e aí fica meio nessa bagunça. Então veja que quase tudo que a gente tá falando aqui dessas diferenças, né, de estudo randomizado para estudo observacional, não são diferenças do desenho de estudo observacional. Embora existam diferenças, e a gente tem que se preocupar com essas diferenças, como a gente falou, confundimento, né, viés de seleção, que o estudo observacional acaba sendo mais propenso a certas coisas. Mas sim diferenças, muitas vezes até comportamentais do pesquisador, que fazem com que as coisas não sejam feitas da forma ideal. Então, na aferição do desfecho, o que você quer? Você quer que seja fácil de avaliar e que seja padronizado, e que você tenha avaliações para o máximo de pacientes possível. Qualquer coisa diferente disso você está perdendo. E é isso, assim, sem muito mistério. Além disso, fora o fato de você querer que seja uma variável relevante clinicamente. Porque se não for, meio que na hora que você abre o resumo do trabalho, você já sabe que talvez a leitura do texto completo não vai te ajudar de muita coisa. Legal, e aqui a principal diferença acaba, né, quando você falou, né, que no randomizado é certinho e no observacional às vezes pode ser uma farra. A gente vê que ali no processo de pré-análise e o estudo randomizado, ele delimita como vai ser aferido, né, e isso faz parte, né. No estudo observacional, por exemplo, pode ter uma situação que o desfecho vai ser aferido por um registro de CID em prontuário. E aí, muitas vezes, isso fica na mão ali de uma pessoa que avaliou, às vezes, um paciente no pronto-socorro, às vezes avaliou num ambulatório numa agenda cheia, e joga um CID, joga um registro que seja uma das hipóteses que ele pensa e não registra de fato, né, de forma sistemática esse diagnóstico, e aí acaba sendo contabilizado em alguns dos estudos observacionais. Não? Então, essa falha, né, no registro do desfecho dos estudos observacionais é importante também quando, né, acontece dessa forma. É claro que existem alguns estudos que buscam detalhar melhor como o diagnóstico foi registrado, o desfecho foi registrado, como você mesmo mencionou. Pedro, então aqui a gente passou, né, pelas etapas, né, a gente foi lá no começo, a etapa pré-analítica, depois a gente falou de randomização, de aleatoriedade, a tabela 1 da sua relevância, como a gente pensa naqueles dados que a gente está recebendo. Depois a gente foi para o processo da intervenção por si só, como é que a gente avalia o caminho que o paciente percorre, se ele adere, se ele não adere, se a gente avalia por protocolo, se a gente avalia por intenção de tratar. Agora, no final, a gente falou dos desfechos, né? Da forma se os dados estão disponíveis e como ele é aferido, né? Se ele é aferido de forma precisa, se ele é aferido de forma regular. E aqui a gente, né, para fazer um fechamento, né, voltando um pouco nessa parte do resultado, como é que você resume essa conversa que nós tivemos e qual que é o ponto principal ali que você acha que seria mais interessante para a gente não deixar de olhar quando a gente está estudando, está lendo um artigo científico, para a gente procurar os vieses nesse momento. Beleza, então, cara, seguinte, ponto principal, voltando ao início. Você tem que, antes de qualquer coisa, garantir, uma vez que você já sabe, né, que aquele estudo vai responder uma pergunta que é relevante para você, etc., você tem que garantir, na medida do possível, que os autores não fizeram as análises só depois de mexer nos dados. E não tiraram as conclusões só depois de fuçar nas coisas. Isso é muito difícil, quando você está falando de estudos não randomizados. Muito difícil mesmo. Quando isso não acontece, você já tem que ficar um pouco desconfiado, mas aí existe todo um gradiente, né, entre você ficar um pouco desconfiado e você falar, não, nada disso aí presta, não vou ler mais. Então, tudo que a gente falou aqui são coisas que devem acender a luz do leitor. Que devem fazer assim, tá, ok, eu tenho que prestar atenção nessas coisas. Mas elas não querem dizer que um determinado tipo de estudo é inerentemente melhor ou pior do que o outro. Muito pelo contrário, tem respostas que você vai chegar através de estudos observacionais que você não consegue chegar através de estudos randomizados. E vice-versa. O ponto principal é, você não pode achar que se um estudo seguir um passo a passo bonitinho e reportar o negócio bonitinho, pronto, está resolvido o problema. Por quê? Porque na medida que se criam mais mecanismos da gente detectar os erros, se criam também mais mecanismos de contorno à detecção de erros. Então os autores acabam ficando cada vez mais criativos para fazer as coisas passarem. E se você não deixar a sua lanterninha acesa, você vai ficar meio suscetível o tempo todo. Então, primeira coisa, saiba que em pesquisa a gente é meio refém do que o pesquisador fala. Então, se ele falar que ele fez uma coisa, a gente tem que acreditar que ele fez aquilo e que foi daquele jeito ali.
E a maior parte dos pesquisadores não reporta tão bem o que faz. Então, você acaba sendo refém de um relato que não é tão bem feito assim. E se você não souber o que buscar, que são esses pontos que o Matheus elencou muito bem aqui pra gente discutir, se você não sabe o que você tem que buscar, você fica completamente perdido. Porque você vai sair com uma impressão global de que tudo foi bem feito. E na verdade não é bem assim. Na verdade podem existir inúmeros problemas aí no meio. Na situação de um estudo observacional, por exemplo, você tem que pensar em confundimento, você tem que pensar em viés de seleção, você tem que ver se os autores fizeram alguma coisa para contornar esses problemas. Porque pode ser que eles tenham feito e a sua preocupação diminua. Ela nunca vai chegar a zero, mas ela pode diminuir a ponto de o estudo se tornar mais confiável para você. Na situação de um estudo randomizado, você tem que se preocupar bastante com as exclusões que foram feitas pós-randomização, ou com qualquer alteração no grupo daquele paciente, ou na inclusão daquele paciente que foi feita depois de ele entrar no estudo. Isso são coisas que podem ser problemáticas. Em ambos, você tem que garantir que os desfechos sejam avaliados de forma acurada, que sejam desfechos relevantes, que sejam avaliados de forma consistente também, entre pacientes diferentes, entre avaliadores diferentes. E no final das contas, tudo isso vai estar em um grande resumo, que é o trabalho que você está lendo na sua frente, para tomar decisão para resolver o problema de um paciente que está na sua frente. Então, quando a gente fala de metodologia, quando a gente fala de aprendizado estatístico, de uma alfabetização estatística, não é nuance para você pagar de nerd lá no Journal Club, parecer bonitão e virar os caras das evidências. Não, esse é um benefício secundário, sim, mas não é para isso que serve a evidência. A evidência serve para você resolver um problema de um paciente que está na sua frente e precisa de você, entendeu? E se você não busca se aperfeiçoar, se você não busca entender esses tópicos, não necessariamente você vai produzir ciência, mas se você não busca pelo menos entender de onde é que vem o conhecimento que norteia todos os parágrafos que você lê e todas as aulas de congresso e todos os guidelines, você com certeza está sendo um médico aquém do que você poderia ser e está entregando um cuidado para o seu paciente abaixo do que você poderia entregar. Então isso é uma responsabilidade de todos os médicos. Você não precisa entender metodologia a fundo, não precisa entender estatística a fundo, mas também não dá para você simplesmente falar assim, observacional é ruim porque tem confundimento e viés de seleção. Randomizado é bom porque está no topo da pirâmide de evidência e esqueça tudo, pronto. Mas é isso que você vê nos corredores. Mas é observacional, né? Não, saiu um estudo randomizado, saiu uma meta-análise. Não é assim, vai muito além. Existe um estudo observacional muito bom, que vai contornar esses problemas muito bem, embora, como falei, nunca vão deixar de ser uma preocupação, mas podem ser muito bem contornados. Existem estudos randomizados que às vezes vão ignorar tudo que a gente falou aqui que é importante. E aí você vai ter grupos que simplesmente perderam completamente a randomização, e você tem um estudo observacional só que sem nenhuma atenção a controle para confundimento, viés de seleção, etc. Ou seja, na prática é como se você tivesse até algo pior do que um estudo observacional. E aí, hoje a gente vive uma onda muito grande de meta-análise, né, que seria o tal do topo da pirâmide de evidência, quando as pessoas falam em, em que eu vou confiar mais? Em meta-análise, estudo randomizado. Mas, na verdade, o que acontece é que você coloca lixo em um liquidificador, você vai ter uma vitamina de lixo. E pronto. E a meta-análise nada mais é do que isso. Se você colocar estudos muito bons, você vai ter um resultado muito bom e muito confiável. Caso contrário, esse resultado vai ser horrível e pronto, assim, não dá pra confiar naquilo, né? Não é o fato, não é o desenho de estudo em si que determina se o negócio é bom ou não. O que determina isso é quão importante é a pergunta da pesquisa, o quão bem esse estudo responde essa pergunta, e aí entram esses aspectos metodológicos, e o quão transportável isso é para sua realidade, no lugar que você está, considerando também os valores daquele paciente que está ali na sua frente, né? Os desejos e as possibilidades dele. Então, Matheus, primeiramente, muito obrigado pelo convite, fico feliz, é sempre muito bom falar sobre isso para pessoas que estão interessadas. Para quem chegou até aqui, eu posso ter falado algumas coisas meio técnicas demais e ter causado um confundimento na cabeça de vocês de alguma maneira, mas a intenção é essa mesmo, a intenção é vocês ficarem incomodados e que você veja que se você não sabe algumas coisas ou se você não é capaz de acompanhar algumas linhas de raciocínio, talvez seja a hora e você considerar estudar isso com um pouco mais de seriedade. Porque você vai depender das informações que vão ser processadas por outras pessoas, que têm interesse que você não conhece, para determinar o cuidado do seu paciente no futuro, se você não foi capaz de acompanhar absolutamente nada do que a gente está falando aqui. Então, assim, não é que você precise ter entendido tudo. Se tiver entendido uns 65% a 70%, eu já estou muito feliz. Agora, se você sente que você não entendeu nem uns 30%, 40% que eu falei, vale a pena
correr atrás um pouquinho. Vai lá, lê o Manual de Medicina Baseada em Evidência, segue umas páginas aí de influencer de evidência, vê uns vídeos no YouTube, porque certamente você está deixando de levar um cuidado melhor para o seu paciente por ignorância nesse assunto, que no final das contas é o que norteia toda a nossa prática, ou ao menos o que deveria nortear. Legal, Pedro. Acho que foi riquíssimo esse episódio. Uma hora bem comentada, bem falada, e acredito que vai ser muito bom para quem estiver ouvindo, porque apesar da gente trazer, né, esse material, esse tipo de material, tanto nos nossos episódios de casos clínicos, de revisões clínicas, a gente traz a análise, né? A gente não fala como fazer a análise. E eu acho que esse tipo de conteúdo é importante nesse momento que a gente vive de difusão de uma informação que é inadequada, né? E não condiz com o que de fato está acontecendo. E isso acontece em ondas, né? A gente teve ondas na pandemia, isso acontece de forma cíclica, essa é só mais uma. A gente tem que estar sempre aprendendo a fazer, reforçando o nosso aprendizado, é uma educação continuada em leitura crítica de evidências para agir e ser melhor, informar melhor nossos pacientes também, porque nem sempre a gente vai agir, mas a gente vai informar, né? Exatamente. Muito obrigado pela participação, esperamos que vocês gostem, até mais, pessoal. Valeu, pessoal, até mais.